Bom dia, galera Smart, sejam bem-vindos a mais uma live da Smart Leilões. A gente vai passar aqui por algumas perguntas prévias enviadas por vocês e tem pergunta muito bacana. A gente aprende com a dúvida do colega, tá? Então nós vamos passar aqui sobre vários temas, várias dúvidas aqui de colegas que são muito pertinentes. Primeira pergunta da Liz Pesquisa. O que é preciso para começar nesse mercado? Liz, isso aí é uma ótima pergunta e ela é simples demais para ser respondida. O que é preciso para começar nesse mercado? Disposição, dedicação, tá? Basicamente você precisa ter disposição, né? Porque é um mercado altamente lucrativo, é um mercado aí que é paralelo com outros tipos de investimentos, mas que ele requer sim uma dedicação sua, tá? Não é um bilhete premiado, não é aquele pessoal que investe na bolsa comprando relatório da Empíricos, da Suno e acha que está ali só seguindo o que está no relatório, nem sabe o que está fazendo e acha que está fazendo o investimento por si próprio. Não, aqui vocês aprendem a fazer, vocês vão ter alta lucratividade desde que tenham dedicação, tá? Condizente, beleza? A Liz continua perguntando, ou Liz Pesquisa. Sou formado em engenharia. Posso trabalhar com arrematação? Claro que pode, tá? Não, para você ser um investidor de imóveis de leilão, não exige qualquer formação específica, tá? Nós temos investidores de imóveis de leilão na nossa comunidade Smart que são dentistas, que são médicos, que são arquitetos, engenheiros, advogados, corretores, aposentados, donas de casa. Não precisa de formação específica. Claro que você, como engenheiro, talvez você vai se destacar em determinado ponto, tá? da jornada, da trajetória do investidor de imóveis de leilão. Na hora que tiver uma reforma, por exemplo, você pode se destacar. Mas na comunidade você tem ali investidores de todas as profissões de origem. E ali, tanto você desenvolve conhecimentos de área que não é a sua de origem, quanto você vai complementando o seu conhecimento com o conhecimento de colegas, tá bom? Então, a Nathalie Matos Imóveis está perguntando nessa linha também, qualquer pessoa pode analisar um edital de leilão? Quais principais aspectos que devemos considerar? Perfeito, condizente com a pergunta da Liz, tá? Qualquer pessoa pode analisar um edital de leilão, claro, desde que tenha o conhecimento necessário, tá? E é isso que a Smart Leilões faz aqui, tá? No nosso Instagram, é isso que nós fazemos com os nossos mentorados. Nós passamos conhecimento para que vocês possam fazer análise de qualquer leilão de imóvel, de qualquer edital e possam tomar a decisão sobre fazer ou não um investimento por si próprios, tá? Porque o caro nesse mercado é você contratar, tá, serviços para fazer essa análise prévia de viabilidade, tá bom? E mesmo assim, eu falo, é complicado você colocar, né, o seu dinheiro com uma análise na mão de um terceiro, tá? Sem saber nada. Você até pode colocar, mas é bom você ter noção do que está sendo feito. Você às vezes não tem tempo para ficar ali fazendo toda a análise, mas você sabe ver se a análise que foi feita para você está correta, tá bom? Agora, pós-arrematação, você pode ter profissionais parceiros, um advogado parceiro, um corretor parceiro, um empreiteiro parceiro, um arquiteto parceiro, tá? Você economiza tanto nesse mercado que você sim anda com bons parceiros, porque você delegando você consegue investir em mais imóveis ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá, continua aqui a pergunta, outra pergunta, a Liz fez 4 perguntas pra gente. Em que época do ano o mercado fica mais quente? Olha, Liz, eu desconheço que exista cravado uma época específica e eu nem acho que é um fator relevante para nós investidores de leilão, tá? Quem for aí corretor estiver na live pode falar. Eu já vi, por exemplo, da época de final ou começo de ano, dezembro e janeiro. Tanto que seria uma boa época, porque janeiro, por exemplo, é ano de novos propósitos, as pessoas tomando novas decisões, querendo mudar de moradia, tá com um 13º no bolso, então talvez tenha uma entrada maior, quanto também que seria ruim,
porque é época que vencem várias contas, época de pagamento escolar, IPVA, IPTU. Então, desconheço se é verdade ou não, se essa época é melhor ou não, e para nós arrematantes pouco importa, porque eu não vou ficar esperando se eu comprei o imóvel em junho ou se eu comprei o imóvel em outra época, eu não vou ficar esperando a melhor época para vender. Eu simplesmente faço as minhas arrematações e coloco elas, os imóveis, para ser vendido no menor espaço de tempo, tá? Então, se eu conseguir vender com 1, 2, 3 meses, ótimo, 6 meses, ótimo. Começa a estender 1 ano ou mais, já começa a ficar ruim, tá bom, Liz? A Liz pergunta, a última pergunta da Liz, e aí a gente vai para a pergunta do Gabriel. A mentoria tem limite de vagas? Tem, tá? São 120 vagas e é por isso que, em geral, não passa de 2 dias, tá? As vagas são preenchidas rapidamente, tá? Nós já estamos na 19ª turma da Smart, já vamos para a 20ª turma, tá? Quem tiver interesse, se inscreve na lista de espera, ainda não temos data, tá? Mas sim, tem vagas limitadas, porque se não tivesse vagas limitadas, não seria uma mentoria, seria um curso de aulas gravadas. Como a gente dá atenção especial para cada um, então a gente precisa de limitar as vagas, tá bom? Gabriel Roesner perguntou, quanto mais estragadinho o imóvel, melhor para arrematar, reformar e vender? Gabriel, até bacana esse sentimento seu. Eu não vou falar com certeza que quanto mais estragadinho, melhor, porque existem várias oportunidades em que o imóvel está filezinho, está novinho, sem precisar nem de uma pintura, e você consegue arrematar ele às vezes em lance único ou com uma disputa que esteja dentro da margem de preço, você revende ele sem ter que fazer nada com o imóvel? Existe. Agora, esse olhar do Gabriel é importante para vários de vocês, viu? Porque muita gente, na hora que vê um imóvel estragadinho, torce o nariz, fala, não, isso aqui vai dar trabalho, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui é fumo. E na verdade é aí que moram muitas das oportunidades, porque várias pessoas não conseguem enxergar além do que está ali posto na hora, do aquele retrato momentâneo. As pessoas não enxergam que com uma pequena reforma, com baixo custo, você pode agregar valor, né? Chamar a atenção de interessados e revender aquele imóvel com muito lucro. Tá? Esses imóveis estragadinhos são aqueles que muitas vezes não despertam interesse de outros arrematantes, então passam despercebidos nos leilões, tá? Então faz sentido essa sua pergunta, sim, sabe, Gabriel? Pergunta agora do Mas2 Imo. Pode usar consórcio para pagar? Não, não pode. Inclusive já fizemos uma live recente sobre consórcio, dê uma olhada, tá? No site da Caixa às vezes até fica assim, aceita ou não aceita consórcio, mas a verdade é que a Caixa nunca aceita consórcio, tá? Por conta ali dos trâmites mesmo, da lógica de um consórcio e tal, não é aceito. Em geral, o que é aceito é um financiamento imobiliário, tá? Dos leilões extrajudiciais, apenas do próprio banco que está levando o imóvel a leilão. Por quê? Porque esse banco já fez uma avaliação do imóvel antes, lá quando ele foi emprestar o dinheiro para o devedor que está perdendo imóvel, ele já fez uma análise, tá bom? Ana Maria Perdigão, nossa querida aluna mentorada, colocando, eita, dormir com Pierre e acordar com Pedro, ambos são rochas valiosas da comunidade. Obrigado, Ana. Pedro Boas colocou aqui, bom dia, além da SCP, há outra forma de se comprar em parceria de forma segura? Claro que existe, Pedro, tá? Existe inclusive você comprar pessoa física mesmo, tá? Quando a gente recomenda imóveis, né, de baixo valor, até 500 mil reais, vai entrar aí 3, 4 pessoas, você pode comprar em pessoas físicas, cada um ficando ali, por exemplo, 3 pessoas, cada um ficando com 1/3 do imóvel, inclusive na matrícula, tá? É possível, é perfeitamente possível. Óbvio que existem riscos, né, numa operação como essa, né? Vamos colocar, eu compro com você e no final das contas eu morro no meio do procedimento, óbvio que aí pode te dar um trabalho a mais, mas, né, você tem que analisar risco e retorno, né? O imóvel de baixo valor, você criar uma infraestrutura jurídica, tá, para fazer ele ou não, você vai lá, vai comprar e revender rapidinho,
tá? Eu, você e mais um parente, um amigo, tem problema. Claro que você tem que fazer a análise também de quem são seus companheiros cotistas, tá bom? Seguindo, pergunta do Araújo Capaz, perguntando: judicial não consta no edital sobre responsabilidade de condomínio. E agora? Se o edital for omisso sobre a responsabilidade de condomínio, ou seja, não citar nada, se ele não citar o valor de dívida condominial e nem citar que sobre responsabilização, vai prevalecer a regra geral, tá? Do artigo 908 do CPC, parágrafo ali primeiro, que fala que em leilão judicial os débitos, inclusive próprio terreno, subrogam no preço, ou seja, não é responsabilidade do arrematante, tá? Agora, preste atenção, se o edital for omisso, tá, em falar da responsabilidade, mas ele citar a dívida, daí levanta a orelha, porque você sim poderá ficar responsável sobre essa dívida, porque ela foi explicitada, tá, no leilão de imóvel. Isso que a gente fala para vocês é de acordo com jurisprudências, tá? Porque é assim, né, que o judiciário tem tratado, e a gente traz para vocês. A regra que deveria ser aplicada sempre é a do parágrafo 1º ali do artigo 908 CPC. Em arrematação judicial, o arrematante nunca deveria arcar com débitos próprio terreno, tá? Mas existem sim peculiaridades, tá bom? Wesley Cruz perguntando como funciona? Wesley, perguntas tão amplas assim que eu posso te responder o seguinte: acompanhe o conteúdo da Smart Leilões. Aqui nós trazemos perguntas específicas, e a dúvida e pergunta específica de colegas ajuda demais no aprendizado, tá, dos outros colegas. Eu adoro esse modelo de Smart Responde, porque aqui tem dúvidas que você não se fez ainda, que o colega está fazendo e você está aprendendo com ela, tá? Mas pergunta como funciona leilões de imóveis, aí você acompanha o conteúdo da Smart, que eu tenho certeza que você vai aprender, tá bom? Ruimar.oliveira perguntando aqui ao vivo: bom dia, qual é o maior erro de quem está começando esse negócio? Ruimar, o maior erro com certeza é fazer a avaliação da viabilidade financeira mal feita, tá, gente? O maior erro e o maior risco nos leilões de imóveis é a viabilidade financeira mal feita. A pessoa não sabe conferir se a avaliação do imóvel explicitada no leilão está correta, a pessoa não sabe calcular os custos de uma arrematação, porque não é simplesmente, comprei de 100 por 50, estou economizando 50 mil, lucrei 100%. Não, existem custos, tributos, custos cartoriais envolvidos, custos de manutenção do imóvel na sua carteira até revender. Então, fazer uma viabilidade financeira com certeza é o maior erro, tá bom? Pergunta aqui da resiliência ativada: quero comprar um imóvel de leilão, me diz como? Mais uma pergunta, né, ampla. Como que eu te digo? Acompanhe o conteúdo da Smart Leilões. Acompanhando o conteúdo da Smart Leilões, aqui nosso conteúdo gratuito já te dá um embasamento para você entrar nesse mundo dos leilões, tá? Óbvio que nossa mentoria, né, nossa comunidade te faz diferenciar do restante do mercado. Agora, o conteúdo gratuito que a gente passa aqui para vocês, gente, já é um excelente conteúdo para vocês aprenderem, entrarem no mercado de leilões de imóvel. A gente fala, né, brincando, que o segundo melhor curso do mercado é o Instagram gratuito da Smart, o YouTube gratuito da Smart. Óbvio que aí ele não tem como ganhar, né? E aí a gente se destaca todos os 2.500 membros da comunidade Smart se destacam no mercado dentro da mentoria da Smart, que ali a gente tem, né, todo o conhecimento organizado, toda a prática que a gente passa para os nossos membros, todas as ferramentas que a gente utiliza em arrematações próprias, a gente passa para a comunidade. Então a gente ali está em um ambiente favorável, tá? Agora, para conhecimento teórico aqui no Instagram da Smart, vocês já estão num ótimo lugar, tá? Para começar esse aprendizado, tá bom? Resiliência e ativada, bacana. Tem que ter resiliência sim nesse mercado de leilões de imóvel, tá, gente? Muita gente, né, quer dinheiro fácil, muita gente acha que tá aqui, ó, que a gente está lucrando, né,
Nos piores casos, aí 40%, 50% no imóvel, 100%, 150%, e que é fácil, que é um bilhete da loteria e que é só comprar um relatório ali da Empíricos, da Suno e fazer lá a aplicação no home broker lá e achar que é um investidor das galáxias lá. Não, gente, nós estamos lucrando aqui, 2.500 pessoas lucrando aí, né, próximo de 50%, de maneira replicável, com segurança, com consistência. Por quê? Porque tivemos resiliência de aprender que não é um conteúdo fora do comum, né? A gente fala, nossa metodologia em 6 semanas faz vocês estarem aptos. Agora, quem tiver dedicação, resiliência, muita gente, às vezes, muitas pessoas começam ali o aprendizado e param no meio do caminho e falam, mas eu analisei 5 imóveis e não arrematei, eu analisei 10 imóveis e não arrematei. Gente, em média, a cada 20 imóveis que você faz a análise e participa de um leilão, você vai levar um. Mas dá trabalho demais? Dá um bom trabalho sim. Agora, o retorno, ele mais do que vale a pena, tá? Então, tenha isso em mente. Se você tiver resiliência nesse mercado de leilões de imóvel, você vai fazer rentabilidade acima de 50% com consistência e com segurança, sem oscilação aí de mercado financeiro, de mercado de ações, de criptomoeda, tá bom? Então vamos lá, próxima pergunta, Nai Couto. Como você faz para saber com relação a dívidas de condomínio de apartamentos? Boa pergunta, Nai, para quem está começando. Olha, então, primeira coisa, eu tenho que ver se o edital passa a responsabilidade da dívida do condomínio para mim arrematante ou não, e se ele passar, como que eu vou saber quais são essas dívidas? Você tem que fazer uma diligência, nem que seja virtual. Você vai entrar em contato com o síndico do condomínio, com a administradora do condomínio, com vizinhos e vai apurar se existe dívida e se existir, qual que é o valor dela. Outro ponto a se considerar é fazer uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Estado, em que se encontra o imóvel, para ver se existe uma ação de execução do condomínio contra o devedor ou contra qualquer outro condômino ali, para você ter essa noção. Beleza? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Marcos Valeriano está falando que não está escutando meu áudio, né? Acho que tem 100 pessoas na live, então eu imagino que elas estejam. Talvez está faltando você subir o áudio aí do seu celular, tá bom, Marcos? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, Pedro Isler 1. Sempre me disseram que se a ação for trabalhista, não entrar. É verdade? Por quê? Pedro, sempre te disseram errado, então, tá bom? Não tem isso, não tem máxima assim, não tem essa verdade absoluta nos leilões. De fato, a justiça trabalhista, às vezes, ela é um tanto quanto atabalhoada, sabe? Inclusive, ela é célere porque ela está ali recuperando dinheiro de um trabalhador, na maioria das vezes, que está ali, né, trabalhou e não recebeu o seu dinheiro. E às vezes ela pula alguns procedimentos, tá? E que às vezes essa falta de saneamento pode dar problema aí, mas você tem que entender o seguinte: não existe essa máxima, nós já arrematamos imóveis trabalhistas, nós já ganhamos dinheiro, tá? Então, você sabendo fazer a sua análise, você pode entrar tranquilamente, tá? Você só tem que saber fazer quais pontos de checagem, seja no leilão justiça comum, trabalhista, justiça federal, tá bom? Você sabendo fazer a análise, você pode entrar sim, beleza? Vamos voltar aqui para as perguntas previamente enviadas. Mais uma vez, resiliência, não, a resiliência eu já tinha passado, tá? Nai Couto de novo, você precisa entrar em cada site de leiloeiro para saber as opções disponíveis? A rigor, sim, tá bom, Nai Couto? Como é que você faz a garimpagem? Você tem que ir direto na fonte. Quais são as fontes? Os sites de leiloeiros e os sites de bancos que fazem a venda direta, tá? No caso, a Caixa e no caso a Resale, que é uma startup que faz de outros bancos, tá bom? Agora, você necessariamente precisa entrar no site de cada um deles? Não. Existem agregadores também de leilões de imóveis. A Smart tem um aplicativo que a gente fornece, inclusive está à venda, tá? No mercado a gente decidiu vender esse aplicativo para fora, então no site da Smart Leilões também esse aplicativo que conta com um simulador e uma calculadora de
de viabilidade financeira de imóveis de leilão. Conta com o BIP, que é o agregador de imóveis de leilão, tá? Tem mais de 20 imóveis de leilão lá, tá? Chama BIP, Banco de Imóveis e Preço, que ele também armazena os preços de imóveis levados a leilão no passado. Então existem agregadores, a Smart tem um agregador com mais de 20 imóveis de leilão. Então você pode procurar também por lá, beleza? Fora isso, a gente disponibiliza para quem é membro da comunidade, para quem é mentorado, um arquivo HTML que você coloca no browser do seu navegador e você tem ali, né, os 27 estados do país, os leiloeiros habilitados em cada um. Ah, mas como que você que não é mentorado pode ficar sabendo quais são esses leiloeiros? Os leiloeiros são habilitados pela junta comercial de cada estado, tá? Então nós fizemos esse trabalho, nós entramos na junta comercial de cada estado e ali pegamos o site de cada leiloeiro e fornecemos esse arquivo HTML para os nossos alunos, tá bom? Vamos lá, mais uma. Agora do engenheiro André Xavier. Como fazemos baixa de penhoras na matrícula? Quando analisar se vale a pena ou não? Engenheiro André Xavier, a baixa pode ser dada depois que você remata, desde que tenha sido cumprido o artigo 889 do CPC, que fala que os credores com penhora averbada na matrícula, eles têm que ser notificados, tá, da existência do leilão. Vamos colocar lá que existam 10 credores, né? Em geral, gente, infelizmente, passa o boi, passa a boiada. Na hora que a pessoa começa a dever para um, começa a dever para todo mundo, não é? Então tem 10 credores na matrícula. O leilão está acontecendo porque um desses credores conseguiu levar a execução adiante, penhorar esse imóvel e, além de penhorar, levar esse imóvel a leilão. Ok, esse primeiro vai conseguir leiloar o imóvel, vai transformar o imóvel em dinheiro. Só que existem outros 9 credores que têm direito de se habilitar para receber parte desse dinheiro que o imóvel vai se transformar. Então o artigo 889 vira e fala assim: todos os credores com penhora averbada têm que ser notificados da existência do leilão. Por quê? Porque eles vão poder habilitar seu crédito para receber o dinheiro que o imóvel se transformou após o leilão, eles podem se habilitar, tá? Então, notificado, né, o devedor da penhora, ele tem o direito de se habilitar e, na maioria, não sendo débito do próprio terreno, o arrematante não vai arcar com esse débito, tá? Mas, sendo notificado, você tem o direito depois de dar baixa na penhora, porque ela perdeu o efeito. E aí você vai fazer um pedido. Óbvio que você pode pedir para o juiz de origem do leilão. O juiz de origem do processo que deu pode determinar a baixa de todos os outros 10, das outras 10 penhoras que eu estou exemplificando aqui. Se ele mesmo, pelo saneamento, ele vê que todos os outros 10 foram notificados, ou vai ter juiz que não vai tomar essa responsabilidade para si, aí você tem que pedir para o juízo de cada processo que deu origem à penhora para dar baixa, tá bom? Super tranquilo. Renata Deluna colocou aqui: é obrigatório contratar um advogado para leilão judicial? Renata, vou te falar que quase que seja obrigatório, tá bom? Existem exceções? Existem, tá? Justiça trabalhista mesmo, que o colega ali perguntou se era para fugir ou não era, ela admite uma capacidade postulatória, às vezes em determinadas varas, determinados tribunais, mesmo de quem não tenha, quem não seja advogado, tá? Agora, na maioria das varas, na maioria dos tribunais, a capacidade postulatória é do advogado. Agora, isso não é um problema, gente. Entendam, você tem que saber fazer a parte prévia do leilão. O investidor de imóvel de leilão, ele tem que saber fazer análise prévia de viabilidade, tem que saber arrematar, tá bom? Essa parte de análise prévia que muitas vezes sai caro se você terceirizar, e outra, você pode terceirizar para alguma pessoa que não tem a capacidade de fazer a viabilidade financeira tão bem feita. Como a gente falou antes, o ponto mais importante é a viabilidade financeira. Muitas vezes, quem presta assessoria são escritórios de advocacias que não fazem toda a análise jurídica, mas não fazem a viabilidade financeira tão bem feita. Lembre-se, você que está colocando o seu dinheiro na reta, então qual é o maior interessado em fazer uma avaliação correta do imóvel, em fazer uma avaliação dos custos, da liquidez? É você, tá bom? Pós-arrematação, gente,
Vocês, como investidor de imóvel leilão, podem ter vários parceiros, tá? Vocês devem ter vários parceiros, tá? No pós-arrematação. Por quê? Porque senão você não consegue ter volume, tá? Você fica amarrado ali, né? Tentando economizar num advogado, num arquiteto, num empreiteiro, você fica agarrado e não faz a roda girar, você não faz o dinheiro naquele imóvel e passa para outro, tá? Então pensa aí, um imóvel de baixíssimo valor, um imóvel avaliado de 200 mil que você arrematou por 100 mil, você já está economizando 100 mil reais, tá? Você vai ter que contratar, por exemplo, é bom contratar um profissional, um corretor para revender esse imóvel. Você pode fazer seu anúncio particular? Pode, mas coloque também, na maioria das vezes você vai conseguir vender com um corretor, é um profissional parceiro. Você pagar ali 6% para ele, vai te dar mais dinheiro, porque você vai girar, ele que tem a clientela com dinheiro do bolso, tá? Você economizar 100 mil reais, você no pós-arrematação, você pode precisar contratar um advogado, se for leilão judicial, e pagar aí, no caso do mentorado Smart, nós temos um convênio com o escritório de advocacia, que ele paga R$ 3.500, R$ 3.500 para um escritório de advocacia especializado, fazer o pós-arrematação de forma célere, é barato, tá? Pensa, você está economizando 100 mil reais, tá? Você pode, inclusive numa vara que permite você fazer o pós-arrematação, se você não tiver o conhecimento para você conduzir o pós-arrematação, mesmo não sendo advogado, você pode ali fazer o procedimento ficar moroso, porque você não sabe todo o pós-arrematação, todos os procedimentos de forma mais ágil, tá? Então você pode contratar um advogado, você pode contratar um corretor, você pode contratar um bom empreiteiro para dar uma garibada lá no imóvel para você, você pode contratar um arquiteto, são profissionais parceiros, tá bom? Sempre tenham essa mentalidade, né, de delegar, da abundância, porque são vários imóveis de leilão, você pode fazer várias arrematações, tá, no espaço de um ano, então você tem que saber dividir tarefas, delegar, beleza? Alex Franca, uma pergunta inclusive na mesma linha, acionar os meios jurídicos para desocupar um imóvel após a arrematação tem custo? Sim, Alex, sempre que você precisar acionar os meios jurídicos vai ter custo, tá bom? Lembrando que você tem dois tipos de arrematação, a arrematação em leilão extrajudicial e a arrematação em leilão judicial. No leilão extrajudicial, 90% das vezes você não vai ter custos de contratar um advogado ou mesmo de acionar a justiça, pagar emolumentos do tribunal ali, tá? Por quê? Porque 90% das vezes você consegue fazer uma desocupação voluntária, amigável, tá? Então você não tem ali esse custo. Você consegue ali, né, um contato, né, demonstrar para o ocupante que é melhor para ele sair amigavelmente, que vai sair mais caro para ele se ele litigar com você, que a justiça está a seu favor. A gente tem um modelo de notificação extrajudicial, né, que tem um percentual bom de sucesso, está lá disponibilizado para a comunidade Smart. Então, 90% das vezes você não vai precisar acionar no leilão extrajudicial. Agora, precisou entrar com uma ação de emissão na posse? Primeiro, a justiça está a seu favor, tá? O arrematante é o mocinho da ocasião, tá? E você tem, por exemplo, que contratar um advogado, tá? Na comunidade Smart, repito, nós temos um convênio com o escritório de advocacia para o mentorado já saber fazer sua viabilidade financeira, sabendo quanto que ele tem que gastar com honorários. Atualmente é R$ 3.500, no mercado aí você não vai encontrar aí por menos de R$ 6 mil, R$ 7 mil, R$ 10 mil, tá? Mas como você andando junto, você é mais forte, na comunidade Smart a gente conseguiu esse convênio com valor aí abaixo do preço de mercado, tá? Segundo, você tem que pagar as custas do tribunal também, tá? Então coloca aí uns 5, 6 mil se você for o mentorado da Smart, que você vai conseguir fazer essa desocupação pós-arrematação. Não é um bicho de 7 cabeças, a gente sabe da crença limitante de quem nunca entrou nesse mercado, do receio de desocupar o imóvel, e a gente fala para vocês sabendo o que estão fazendo, a justiça está a seu favor, tá? Você é o mocinho da história, você vai fazer essa desocupação, tá? De forma tranquila, seja amigavelmente ou seja acionando a justiça, tá bom? Não coloque esse bode na sala, tá? A desocupação não é problema, a gente sempre fala, a desocupação é solução, tá? O imóvel está ocupado quer dizer que tem alguém cuidando dele.
O imóvel está ocupado é o que afugenta várias pessoas de não arrematar ele pelo preço de mercado, é por isso que ele está abaixo do preço de mercado, tá bom? Micaela de Interiores perguntou: como chega o comunicado para o proprietário sair do imóvel? Bacana, mais uma dúvida aí, você vê que ligada ao medo das pessoas do imóvel estar ocupado, né? Esse é um medo recorrente, gente. Mais uma vez eu reforço para vocês, o imóvel está ocupado é solução, não é problema. Como é que chega então a notificação para a pessoa que está ocupando o imóvel irregularmente, né? Frise isso, a partir do momento que você arrematou e você se torna proprietário, a pessoa está ocupando o imóvel irregularmente, como é que chega? Primeiro, num leilão extrajudicial, a gente faz uma notificação extrajudicial para a pessoa, elencando que você é o novo proprietário, que a posse dela é irregular, é precária e que ela tem um custo por estar ali de 1% ao mês, que ela vai ter que arcar, se ela não sair voluntariamente, com custos de honorários de sucumbência, porque você vai entrar com a ação e você vai ganhar, com custos, tá, dos emolumentos que você teve para entrar com a ação, vai ter que entrar com a ação, e você tem um processo de convencimento que 90% das vezes você consegue desocupar, tá? Então vai chegar essa notificação extrajudicial. Depois, você fazendo uma pesquisa no site que a gente tem convênio, Informe Cadastral, no Wi-Fi da vida, que são sites de pesquisas cadastrais, você consegue o telefone da pessoa, você manda um WhatsApp e você liga, tá? Agora, essa é a primeira notificação. Agora, amigavelmente não surtiu efeito, você simplesmente aciona a justiça e vai um oficial de justiça lá notificar a pessoa de que ela tem que desocupar o imóvel. Beleza, Micaela? Pergunta do Wesley, músico: qual o site mais seguro? Não existe essa. Mais uma pergunta também abrangente, não existe. Eu quero então resolver meu problema, eu quero comprar minha casa própria, eu quero ser um investidor de imóvel de leilão e eu quero que você me diga um único site mais seguro. Não existe isso, gente. Vocês têm que acompanhar o conteúdo da Smart para aprender a garimpar, para aprender a fazer viabilidade financeira e aí arrematar um imóvel, tá? Muitas pessoas têm esse receio do site ser seguro ou não, porque vem falar muito de site falso, e eu te falo, a maioria dos sites falsos, a maioria dos golpes estão nos leilões de automóvel, tá? São leilões de menor valor, são leilões ali que as pessoas compram no ímpeto e na emoção ali. São bem mais raros, apesar de existir sites falsos, leiloeiros falsos de leilão de imóvel, existem, mas são bem mais raros, e é simples você não cair em golpe. Você tem que saber para quem você tem que pagar. O site pode ser falso, deixa o site ser falso. Você tem que saber para quem você tem que pagar. Você paga a comissão para o leiloeiro, então só a comissão é para o leiloeiro, e o valor do lance você paga para o comitente, que vai ser em geral ou o banco, então você vai pagar para o banco, um boleto ali do banco, ou vou fazer um Pix para o banco, tá? Ou para o tribunal, se for um leilão judicial. Simples assim. Tá? Então, você tendo conhecimento de que você está fazendo, você não tem esse receio de site falso e nem você vai ficar procurando essa bala de prata. Qual que é o site mais seguro? Qual que é o melhor site para arrematar? Essas perguntas estão erradas. Acompanhe o conteúdo da Smart que vocês vão entender que exige um esforço, uma dedicação, óbvio que ela é altamente recompensável, tá? E aí você tem que aprender a garimpar e fazer viabilidade financeira, tá? Marcelo Miranda: como inicio o cadastramento para concorrer nos leilões da Caixa? Pronto, digita lá, imóveis Caixa, você vai entrar no site da Caixa, tem um cadastramento lá no site da Caixa, você se cadastra e pronto, está apto a começar. Óbvio, está apto a botar o dedo no botão e dar o lance é uma coisa, tá? Você está apto a fazer isso com segurança, com recorrência e com lucratividade é outra. É por isso que vocês estão aqui hoje nessa live, 119 pessoas aí acompanhando ao vivo o conteúdo da Smart. Nós estamos aqui ensinando a vocês como fazer arrematações de forma segura, lucrativa, com recorrência. Fazer disso uma segunda renda para vocês, tá? Porque em geral, óbvio, você tem ali uma atividade principal, uma primeira renda, e muitos, inclusive, depois que vem como é magnífico esse mundo dos leilões, passam a ser a primeira renda, seja como investidor de imóveis de leilão, seja como assessor, passam os leilões como atividade principal, tá bom?
ANF André. Quando na matrícula consta financiamento em nome do proprietário e não consta o edital de leilão que é de dívida de condomínio, confirmei com o leiloeiro e ele informou que é leilão do imóvel, tá? O que acontece? Primeiro, você está falando que consta o nome do proprietário, consta financiamento no nome do proprietário e não consta o edital. Beleza. O edital que você está falando pode ser de leilão de direitos, porque quando existe uma alienação fiduciária, em geral, o leilão é de direito. Não constar na matrícula a penhora do leilão condominial, em regra, não é um problema, tá? A penhora pode existir no processo e não ter sido levada à averbação, a registro ali na matrícula do imóvel, tá bom? Então, não existir a penhora desse leilão na matrícula não é um problema. A penhora tem que existir nos autos do processo, tá? É um prejuízo para o exequente não levar essa penhora ali para a matrícula, porque aí ele perde alguns benefícios de ordem de credor, etc. Tá? Segundo ponto é você saber fazer uma análise se se trata de um leilão de direito e aí você está comprando só o crédito desse devedor fiduciário. Avalie bem isso, tá? Leilão você tem que ter conhecimento para fazer de forma segura. Ou não, se é um leilão de propriedade, tá? Que está existindo agora também, leilão de propriedade, se o banco tiver arrolado no polo passivo também e tal. Beleza? Voltando aqui para as perguntas prévias, depois eu volto aí para as perguntas ao vivo. Tomar posse do imóvel. Cristiano CPS. Como eu já disse em outras 3 perguntas, tomar posse do imóvel é relativamente tranquilo. Você, como rematante, é o legítimo proprietário. Você tem o direito de uso, gozo do imóvel. Então você tem o direito de tomar posse desse imóvel e você vai tomar posse, seja amigavelmente, seja através da justiça, porque você é o mocinho da história e a justiça está a seu favor, tá? No leilão extrajudicial, na lei de alienação fiduciária, está lá inclusive o dispositivo do artigo 30 falando que deve ser dado a liminar, em caráter liminar, ou seja, não precisa nem ter decisão de mérito. O juiz deve analisar em caráter liminar a desocupação em até 60 dias. Então, você vê o tanto que você é o mocinho da história, tá? Tem um dispositivo legal falando que o juiz deve decidir liminarmente, se precisar acionar a justiça, para a desocupação em até 60 dias. Beleza? Depois, Marina Cult perguntando quais sites, eventos tem eles disponíveis e aprender a investir. Pronto, Marina. Aí você está aqui, se você está aqui na live da Smart, você está vendo aqui como aprender a investir em imóvel de leilão seguindo o conteúdo da Smart Leilões. Quais sites? Existem vários sites. Você tem que aprender a garimpar, tá? Aprender a garimpar é muito mais do que saber qual site é, mas sim saber descartar imóveis que não vale a pena, tá? Colocar ali no seu fluxo de análise imóveis que vale a pena. Você tem que saber quais são os leiloeiros ali do estado que você está interessada. São vários fatores e aqui você está no lugar certo para aprender, tá bom? Deixa eu ver pergunta ao vivo aqui da Nathalie Matos Imóveis. Analisar um edital, tanto extrajudicial quanto judicial, possui termos técnicos de difícil entendimento, causa insegurança? Nathalie, você, por exemplo, que parece que já trabalha com imóveis, a maioria dos termos são os mesmos termos utilizados no mercado imobiliário em comum, tá? Matrícula de um imóvel para 100 pessoas que estão aqui, provavelmente, se você nunca fez uma transação imobiliária, você não sabe o que é a matrícula de um imóvel, você não sabe qual é a diferença de uma matrícula para a escritura pública, você não sabe analisar um edital, você não sabe fazer uma conferência ali dos débitos existentes, tá? Aí você aprende isso, é uma amplitude de conhecimento que é necessária, mas que você consegue aprender num curso de espaço de tempo, tá, Nathalie? Nós temos aí o conteúdo gratuito para vocês aprenderem e dentro da mentoria da Smart a gente se propõe na nossa metodologia ágil de colocar vocês para aprender em até 6 semanas. Nós temos ali aulas gravadas, nós temos aulas ao vivo toda semana, nós temos um manual com mais de 350 folhas, nós temos um FAQ, um glossário com todos os termos ali técnicos que possam ali surgir no começo para quem está ali mais perdido, tá? Nós temos 101 perguntas mais comuns para passar para vocês que estão ali na primeira semana, sabe? Isso é só para quem está engateando.
depois de algum tempo começa a fazer sentido para vocês, tá? Quem está aqui e é mentorado, fala aí, né? Como é que foi a primeira semana, como é que foi entrar nesse mercado, faça um exercício de mentalização. Como é que foi? Contem aí. Se tem mentorado aí mais antigo, contem. Faça um exercício de memória. Como é que foi lá 6 meses, 1 ano, quando você entrou no mundo dos leilões, quando você conheceu o Smart? Os termos eram esquisitos? O que era uma matrícula? O que era um edital? Parecia tudo muito confuso, né? Hoje já está sedimentado na sua cabeça esses termos, né? Como que foi esse processo entre sair do zero e hoje ter conhecimento para fazer suas arrematações? Façam aí, quero ver se tem alguém aí para dar esse relato para os colegas que ainda tem o leilão de imóvel como algo distante, né? Como nossa, é uma oportunidade, mas parece que é algo inalcançável, parece que exige um conhecimento vasto que eu vou demorar anos para aprender. Quero ver aí se tem algum colega fazendo um relato aí para quem ainda vê esse mundo dos leilões como distante, tá bom? A Zareu embaixo perguntando, tem checklist específico para leilão trabalhista? Tem checklist específico para leilão judicial, tá? E ele é válido para leilão trabalhista também, tá bom, Zareu? Embaixo, doutora Elia Alves, bom dia, tem uma pergunta. É comum leilão de sítios, doutora? Pedro, é sim, doutora, tá? Existem muitos leilões de sítios, terrenos, fazendas, imóveis rurais em geral, tá bom? Existe inclusive dentro da nossa mentoria uma masterclass específica com um leiloeiro que ele é especializado em imóveis rurais, tá? É mais raro, esse leiloeiro é especializado em imóveis rurais, mas é mais raro assim, o leiloeiro ser especializado, mas nos sites de leilão você vê a todo momento imóveis rurais sendo leiloados, tá bom? Vamos seguindo aqui. Luciana.Lu Ramos, quando vai abrir outra turma? Gente, ainda sem data prevista, por isso que eu falo para todo mundo. Tá conseguindo conteúdo da Smart, tá achando legal, interessante, ainda tá passando por um período ali de aprendizado, conteúdo gratuito, tá legal, beleza. Mas tá vendo que pode ser o caso de você se dedicar de verdade, né, ao mundo dos leilões para se tornar um investidor profissional, né, conseguir replicar investimentos seguros e lucrativos. Se inscreve no link da bio da Smart Leilões, que lá tem uma lista de espera, tá, para as próximas turmas. E essa lista de espera, você se cadastrando nela, quando abre nova turma, você recebe, tá, notificação no WhatsApp, tá? E isso é importante porque muita gente perde a nova turma, porque como são vagas limitadas, tá? Então essa turma fica aberta ali 1-2 dias e fecha, tá, a entrada de novos participantes. Então quem pensa que pode vir a querer se aprofundar nesse mercado, se inscreve na lista de espera. Talvez lá na frente você vai decidir, não, seguir mais aqui no conteúdo gratuito, isso aqui não é para mim, tá? Né? Não vou passar para esse novo estágio. Ok, agora se você almeja passar por esse novo estágio, se inscreva na lista de espera. Próxima pergunta, Caetano Júnior, posso arrematar imóvel com o meu CNPJ? Pode, Caetano. Primeiro, lembrando, muita gente acha que é tão específico esse mundo dos leilões que você precisa ter uma empresa, o CNPJ, para arrematar. Não, você pode arrematar como pessoa física, primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto, você tem um CNPJ que arremata com ele? Pode, tá? Só tenha atenção em relação aí, procure seu contador e tal, em relação ao KNAI, tá? Se você inclui, você já tem ou você inclui o KNAI de compra e venda de imóvel, tá? Nesse seu CNPJ, que isso pode importar depois na tributação que você vai ter na venda desse imóvel, tá bom? Fernando Betti perguntando, como está o mercado de vendas de imóvel usado? Selic está em alta, isso acaba atrapalhando? A macroeconomia, né, o cenário econômico macro, a taxa Selic impacta sim e muito no mercado de imóveis em geral. E nós estamos inseridos, nós arrematantes estamos inseridos no mercado de imóveis em geral, tá? Eu falo que nesse momento o mercado dos imóveis ele tem 4 ciclos, tá? Você tem o ciclo de expansão, tá? Digamos de valorização, e esse ciclo é dividido entre
período de recuperação e expansão, tá? E você tem o ciclo de desvalorização, que é o ciclo de excesso de oferta, tá? E depois de recessão. Eu acredito que nós estamos no ciclo de recuperação, tá? O mercado ele não vê só a taxa do jeito que está alta agora, ele vê o futuro, né? Ele olha para o futuro, ele não vê o retrato só atual. Então o mercado vê que o Copom já começou a diminuir a taxa Selic, diminuiu 0,5% em agosto, deve diminuir mais 0,5%. Isso vai impactar nas taxas de juros dos financiamentos imobiliários, consequentemente, taxa de juros baixando, o mercado imobiliário vai se reaquecer. O que já está acontecendo? Uma recuperação do mercado imobiliário. Tá? Os imóveis já estão tendo sim alguma valorização, vai valorizar mais ainda. Por isso que eu falo, está no momento correto de você arrematar e fazer estoque, porque daqui a pouco, né, a partir do ano que vem, meados do ano que vem, você vai conseguir vender esses imóveis com maior valorização, com maior liquidez, porque os juros vão estar já no cenário abaixo do que o cenário atual, beleza? Vamos ver aqui mais perguntas ao vivo. Rasgoni. Oi Pedro, quando o imóvel é financiado e vai para leilão, não somente direitos por dívidas de devedor fiduciário não relacionadas ao financiamento, corre o risco de o imóvel ainda pertencer ao banco? Sim, tá bom? Porque por mais que você está falando que o leilão não é apenas de direitos, né? Mas se ele está indo por dívidas de devedor do banco, você tem sim. O que o devedor tem ali? Ele tem a propriedade plena? Não, ele só tem os direitos. Então, por mais que o procedimento do processo, o juiz possa ter feito uma penhora do imóvel em si, o procedimento está sendo tratado com uma penhora da propriedade, esse devedor pode entrar com recurso e na instância superior provar, não, isso aqui era direito. O banco vai virar e vai falar assim, ele não era proprietário, como é que está expropriando a propriedade, tá bom? Então tem que ter conhecimento para arrematar imóveis de direitos, leilões de direitos. É possível? É, mas tem que ter conhecimento, tá bom? Vamos acelerar aqui, que eu tenho que terminar a live daqui a pouquinho. Então vamos lá. Pergunta do Fernando Betti, como está o mercado? Já respondi. Rafa Becker, qual banco você indica para participar dos leilões? Quem está querendo arrematar o primeiro imóvel para venda? Com certeza, leilões da Caixa Econômica Federal da venda direta e venda direta online, tá bom, Rafa Becker? Por quê? Porque a venda direta online da Caixa tem uma série de benefícios. Então, além de você ter um local só, com cerca de 3 mil, 15 mil imóveis ali à venda, então você que não sabe ainda fazer uma boa garimpagem, num lugar só você já encontra vários imóveis, você tem uma série de garantias, que a Caixa paga o IPTU, se existir em débito, taxa de condomínio, se existir atrasado, a Caixa paga. Você tem direitos amplos sobre eventual evicção, então a Caixa é uma excelente porta de entrada, tá bom? Quantos leilões deram errado? Perderam dinheiro? Luiz Eduardo Nercolini. O pessoal acha, gente, que a gente fica aqui só contando os louros e tal, e que não existem infortúnios, insucessos e tal, que a gente fica aqui só vendendo o lado bom, e que existe aquele lado que a gente esconde. Simplesmente, Luiz, seguinte, já fizemos uma má arrematação? Já fizemos algumas. A pior, inclusive, a gente já fez uma live demonstrando. E nessa pior arrematação que a gente fez, qual que foi o resultado dela? 22% de lucro após 2 anos, tá? E isso a gente acha que é um péssimo resultado, tá? Porque deu trabalho essa arrematação, a gente ficou com o dinheiro parado durante 2 anos e teve apenas 22% nesses 2 anos. A gente poderia, por exemplo, ter deixado o dinheiro parado nessa arrematação, rendendo ali taxa Selic, renda fixa. Por isso a gente crava essa como nossa pior arrematação. Agora, perder dinheiro com leilões de imóvel, você tem que ser ninja, você tem que fazer mágica, você tem que fazer muita coisa mal feita, tá? Claro, chegar e colocar o dedo e arrematar alguma coisa, porque eu vi que a avaliação no site era aquela e o deságio estava bom, estava com 50% de deságio, e depois o imóvel não ter liquidez e depois o imóvel não valer aquilo, é outros 500. Agora, se você sabe fazer a sua análise de viabilidade financeira, sabe avaliar um imóvel, sabe a liquidez do imóvel, você não perde dinheiro, você pode ganhar pouco dinheiro, você pode trocar a cebola ali, como no ditado popular, mas perder dinheiro você tem que fazer muita mágica, tá bom? Cris S2, venda online CF TBI
também deve ser cobrado sobre o valor da compra. Qual é o embasamento para o recurso? Sim, Cris. Recentemente a gente teve uma decisão do STJ em caráter 7 repetitiva, né? É o tema 1113, que fala que o valor da transação declarado pelo adquirente tem presunção de veracidade, tá? Então a regra deve ser que o município tem que cobrar o ITBI sobre o valor declarado da transação. Isso é uma transação comum e qualquer. A gente tinha jurisprudência antes falando sobre leilão judicial e sobre leilão extrajudicial, né? Com essa jurisprudência agora, tá? Inclusive leilões de venda direta da CEF, que não tem leiloeiro público para dar fé pública àquele valor, você consegue sim ganhar com base nesse tema 1103 do STJ. Só jogar no Google, tá bom? Gente, preciso sair, vamos para a última pergunta. Sicor Sic João. Medo de não ter tanto êxito nesse meio, pois percebo que a maioria que arremata são advogados, já saem na frente. Sicor João, essa é uma crença limitante, que eu já falei aqui em outras perguntas, que está totalmente errada, tá? Quem sai na frente desse mercado, se existir essa pessoa, se existir esse ser, é quem já está familiarizado em fazer análise de viabilidade financeira, análises financeiras, você fazer contas, você saber fazer estatísticas ali para ver se seu procedimento é lucrativo ou não, tá bom? O advogado, tá? Ele sabe fazer viabilidade jurídica, ele sai na frente desse ponto em termos. Tá? Ele sabe termos técnicos, ele tem uma base jurídica para sair na frente. Agora, o advogado ele precisa ser especializado em leilões de imóveis para ter esse conhecimento, tá? E estar na frente. Muitas vezes, se o advogado não é especializado em leilões de imóvel, ele não tem esse conhecimento para sair na frente, tá? Você, quando você vai no médico, porque você está com a mão quebrada, você vai no dermatologista? Não, você vai no ortopedista. Então existem especialidades, muitas vezes nem o advogado está saindo na frente. Nós passamos para vocês todo o conhecimento necessário e todo mundo se nivela, tá? Ali depois de 6 meses todo mundo se nivela, tá? Nesse mercado. E eu te falo, tá? O principal ponto é a viabilidade financeira e quem sai na frente é quem é bom em viabilidade financeira, apesar de que você, sabendo os pontos que tem que checar e tendo a calculadora Smart, né, você consegue chegar no mesmo ponto e todo mundo se nivela, tá bom? Muito obrigado a vocês todos que acompanharam a live. A live de Smart Responde, ela não tem um tema específico, mas vocês que acompanham as perguntas dos colegas acabam aprendendo com dúvidas que nem vocês sabiam que tinham. Então, muito obrigado por acompanhar a live aqui hoje e até quinta-feira, tá joia? Grande abraço, tchau, tchau.